Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 12Cast, podcast de cardiologia da 12x8. Eu sou o Matheus Prata e tô aqui do meu lado do meu amigo, sócio e chefe Vitor Benfica. Fala galera, tranquilo? Tamo junto, mais um episódio. Para falarmos hoje sobre um tema que já estava na nossa lista há muito tempo, porque é uma dúvida muito frequente do nosso dia a dia. Como ajustar as medicações da insuficiência cardíaca no paciente que está com disfunção renal, tanto no hospital, no contexto agudo, quanto no consultório, no contexto crônico. E para isso a gente está contando com um convidado especial, Dr. Gabriel Montezuma, nefrologista pela Universidade Federal de São Paulo, no qual é assistente e diretor da maior comunidade de nefrologia do país, o Nefropapers. Gabriel, seja muito bem-vindo por finalmente estar gravando esse episódio com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Faz tempo, hein, que estamos tentando gravar, então finalmente deu certo, né, as agendas. Muito obrigado ao convite, aos dois, né, para mim é uma honra estar participando do episódio. É um dos podcasts que a gente mais ouve para tentar até pegar ideia, né, do que fazer também no nosso. Então, muito obrigado novamente. Um assunto que não vai rolar briga, eu espero, né? Entre a gente, né? Mas no hospital acontece, aqui não, né? Acontece? Não sei. Às vezes, infelizmente, né? A gente não concorda, mas até entre nefrologistas a gente não concorda. Então, não é nada pessoal com os cardiologistas. Espero acrescentar para todo mundo que está ouvindo, né? Algumas ideias, alguns insights em relação a esse tema, que é um tema ardiloso mesmo, né? Pela falta de grandes evidências em alguns casos. E o Gabriel, que foi meu chefe lá na Unifesp durante a minha residência de clínica e hoje diretor, então, da maior comunidade digital de nefrologia. Para quem ainda não conhece, acesse lá o Nefropapers, tem podcast, tem o Instagram, tem o site com diversos produtos muito interessantes para melhorar o aprendizado da nefrologia. Fantástico. Bom que eu nem preciso fazer o merchan, né, gente? Vocês estão vendo, né? É isso, gente. A gente tá no YouTube, podcast, Instagram, temos site. Então, passem lá, vocês vão ver muito conteúdo legal, gratuito, e já temos também vários cursos focados principalmente no nefrologista, mas também já tem para clínica, como para distúrbio de eletrolítico e ácido básico, tá? Então, sem mais mexãs, só deem uma checada lá depois. Não, parabéns demais aí pela tua página e pelo todo o seu time, né? Que, claro, a gente sabe que uma pessoa só não consegue fazer um trabalho tão grande como vocês fazem. E com muita dedicação e qualidade, como a gente vê todos os dias, a gente acompanha muito também a plataforma de vocês desde o tempo zero. A gente sempre troca essas... Uma parceria desde o começo, né? E o primeiro episódio só, né? Depois de quase 3 anos. Injusto isso. Bom, Gabriel, a gente está aqui, apesar de estar em vantagem, né? 2 cards contra um nefro, não é para sabatinar nada. A gente está aqui para poder trabalhar com a via conjunta de raciocínio do paciente com injúria renal crônica ou aguda e o contexto mais específico desse episódio da insuficiência cardíaca. E aí eu diria até, Prata, de fração de ejeção reduzida, né? Que é o nosso maior medo aí no dia a dia. A gente vê muitos vacilos, né? Muitas condutas equivocadas em relação às medicações, ao início delas, à suspensão delas. Em relação àquele quarteto fantástico, né, da insuficiência cardíaca, que a gente sabe da importância do uso. E quando o paciente começa com disfunção renal aguda ou crônica, a gente vê muitos cardiologistas se embananarem. Então, a nossa missão aqui é tirar muita dúvida com o Gabriel para a gente e vocês saírem daqui sabendo como manter as medicações ou quando suspender no paciente com DRC ou lesão renal. Né? Tem algumas pessoas que falam que em alguns momentos pode virar os cavaleiros do apocalipse também, né? Que também são 4. O quarteto fantástico? Então, só para terem muito cuidado, dependendo de como usa. Ou o nefrologista, né? Como ele começa. Já alfinetando, né? Só para lembrar rapidamente, né? O quarteto fantástico da insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida é basicamente os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é IECA, BRA ou o INRA, né? Os inibidores da lepilizina com BRA. Os beta-bloqueadores, os antagonistas mineralocorticoides e atualmente aí grande droga que entrou também para esse quarteto e de fato é uma excelente droga e tem muitas dúvidas também que envolvem ela, os ISGLT2, tá? E os beta-bloqueadores, né? Falei. E aí a gente vai trabalhar aqui numa historinha que vai passar por todas essas fases, desde a internação, do começo da insuficiência cardíaca até aquela fase de convalescença da fase aguda da IC e injúria renal, e aquele paciente depois no ambulatório, como acompanhar, e depois ele recidivando com uma nova descompensação, e aí já fazendo uso das drogas, né? Então a gente está aqui muito para poder você aprender a como não tomar esporro do nefrologista. Tá? Até parece, mas passa a gente levar esporro do cardio. Então a gente vai abordar todos esses contextos agudo e crônico na historinha de um paciente fictício. Isso. Esse paciente que a gente vai chamar de João Gomes, ele tem 58 anos, é hipertenso e diabético, mal controlado. Não é o cantor, né? Não é o cantor.
Não é o cantor daqui uns 40 anos, tô brincando, né? Meramente ilustrativo, Porque a evolução dele talvez não vai ser tão boa, né? Os fãs de João Gomes saindo do episódio agora. Saindo do episódio. Então ele tem 58 anos, hipertenso diabético, fazia uso só de hidroclorotiazida e gliflage, né? Ficou feio. E glifage e mal controlado. Sempre bota um L na dúvida, né? Então. Gliflazida. Gliflozina. E ele chega no pronto-socorro com sinais claros de descompensação de insuficiência cardíaca. Sem ter esse diagnóstico ainda, ele chega com dispneia, ortopneia, classe funcional 4 e muita congestão no exame físico. Edema até raiz de coxa, crepitação pulmonar. E no laboratório, a gente percebe que tinha uma creatina de 2,1, que dava um clearance de em torno de 35, 40, e demais exames laboratoriais normais, tá? O NT-proBNP aumentado e o eco demonstrando disfunção ventricular à custa de hipocinesia difusa, fração de ejeção de 40%. Posso pedir pelo menos um potássio, só para saber exatamente quanto é o normal? Perfeito, potássio de 4,9. 4,9? 4,9, só pra gente deixar ali... Perfeito. Uma zona cinzenta. E aí, Vitor, vamos começar do ponto de vista da insuficiência cardíaca, né? Como que a gente deveria pensar nesse tratamento do paciente para a gente chegar na nossa discussão a respeito dessa disfunção renal do paciente? Está com clearance ali de 30, só para 40, né? Para o pessoal, né? A gente não vai focar aqui hoje no contexto do manejo da IC aguda com detalhes, enfim, perfis hemodinâmicos. Não vamos além aqui, né? Vocês devem ter episódios com isso já. Temos vários episódios que envolvem essa prática, né? Mas aqui a gente vai trabalhar com uma pessoa, né, um paciente, no caso aqui o nosso fictício João Gomes, que entrou com uma injúria renal aguda associada a essa síndrome cardiorrenal do contexto da IC aguda nova, em um paciente que não fazia medicação nenhuma prévia desse quarteto fantástico, não tinha esse diagnóstico prévio. Claro, aí vai investigar a causa, trabalhar, né, com os poréns, ventilação, aquela coisa toda, mas aqui o foco é mais para trabalhar essa IC aguda, né, e aí no caso aqui temos um paciente, vamos deixar muito claro que uma IC perfil B, tá? Ou seja, quente e úmido, né, ou como queiram chamar, ou seja, congesto e que tenha uma perfusão adequada, mas que sim tinha uma creatinina e um potássio ali mais elevados. E a gente começa a brincadeira, né, de quando vamos compensar, como e quando vamos poder começar o tratamento desse paciente de fato para insuficiência cardíaca. E aí começam os problemas. E a gente sabe, falando da IC, que nesse momento o que a gente pensaria em fazer era vasodilatação e o diurético. A furosemida não teria problema aqui, né? A causa dessa possível disfunção renal e a hipervolemia, então o tratamento vai ser com o diurético. Tem problema fazer furosemida nessa disfunção renal, Gabriel? Por favor, né? Façam, né? Ai de quem não der furosemida para um paciente como esse, né? Então, só primeiro, já que chegamos no nefro, 2 em 1 de creatinina, a gente tem essa como a única creatinina, imagino. Isso. Mas para facilitar a discussão, né, a gente não deixar mais complexo, vamos supor que ele tinha uma creatinina anterior de 3 meses, 6 meses atrás, de 0,7. A história é bem aguda, então realmente eu vou dizer que é uma IRA, né? Para dizer que é IRA, a gente teoricamente teria que ter uma creatinina com 7 dias para dizer que ele teve um aumento maior do que 50%. Que a gente nunca tem, né? Que a gente nunca tem. E aí, por isso, às vezes, a gente considera até 3 meses uma creatina de base. E se aumentou 50% nesse momento aqui da admissão ou da primeira creatina que aparece, aí eu falo, ele tem realmente uma IRA, especialmente numa situação como essa, que tem um quadro mais agudo. Mas para facilitar, então vamos supor que ele tinha uma creatina 0,7 anterior. Ele tendo um quadro de IRA, eu vou sempre investigar a causa, para a gente poder tratar adequadamente. Se eu disser que é pré-renal, vou fazer soro. Se eu disser que é cardinal, vou fazer furo. Então, num perfil B, né, vocês sabem muito melhor do que eu, é fundamental a gente fazer o diurético. Será que a creatina tem chance de aumentar com o meu diurético? Então, normalmente tem, né? Só que a gente não pode ficar preocupado com isso, né? Esse é o primeiro que eu lembro do episódio que a gente comentou sobre isso. Isso está correto? Exatamente. Então, a gente sabe que o fato de eu dar o diurético, eu normalmente vou dar uma dose alta de diurético, eu tenho como objetivo tirar a líquido desse paciente, então muitas vezes ele vai urinar 3 litros, 4 litros, vai fechar 1, 2 litros negativo, né? Tem esse número mágico de perder 1 quilo, meio quilo por dia. De onde que vem esse? Em nada, né? Eu lembro que eu já procurei muito isso e eu não achei. Já procurei e não achei. É um pouco do bom senso. A gente fala muito que depende da gravidade do paciente. Chega um paciente ali que vai ser entubado de tão congesto que ele tá. Quando segura ali na VNI,
Vamos tirar 3 litros, 4 litros. O rim vai sofrer? Vai ter uma mini pré-renal, porque ele ali estava super congesto, eu estou baixando muito rápido a volemia desse paciente? Vai. Mas a gente sabe que quando eu tenho uma piora da função, mas num contexto de eu estou retirando volume, ele tem um prognóstico muito melhor do que um paciente que eu não consegui tirar volume e a função está ali relativamente estável. Então, o objetivo principal é tirar volume, mesmo que o rim sofra um pouco. Se o rim não sofrer, é melhor. Então, se o paciente está ali congesto, mas é um edema de membro inferior, é um crépito em base, não está nem precisando de oxigênio, também não precisa tirar 4 litros, deixar ele com uma pior ainda maior da ira, se não tem uma superurgência volêmica. Exato, é o que a gente fala muito nos episódios que a gente trabalhou, inclusive isso, né, o episódio de resistência diurética, onde a gente trabalha essas questões todas. Ficou excelente esse episódio, inclusive, do Dosecast. Temos uma Prime também nesse tema, que envolve o que de fato é uma resposta interessante para esse paciente com IC aguda. Né? Aí as diretrizes da cardio trabalham com ml, quilo, hora de peso, de diurese, né? Para você poder entender que ele de fato está evoluindo com uma boa resposta àquele diurético que você falou muito bem. Tem que ser endovenoso, tem que ser agressivo, não precisa ter medo desse contexto, dessa possível piora, até porque a gente entende que a injúria renal aguda na cardiorrenal, e aí no caso tipo 1, né? É aquele paciente que tem uma congestão venosa ali muito exuberante, aguda, vamos dizer assim, e o rim sofre por conta do fluxo renal prejudicado. E você ajustar aquele tampão venoso renal, né, que a gente brinca lá nas emergências, né, e conseguir trazer um fluxo renal adequado, você sabe que esse paciente vai otimizar ao longo dos próximos dias essa função renal às custas de descongestão venosa. E aí, claro que o diurético é o protagonista. Então, a vasodilatação endovenosa acaba sendo um dos primeiros pontos que a gente trabalha em associação com o diurético, no contexto da perfil B. E caso tenha um perfil C, que não é um choque cardiogênico, a gente também trabalha aí com o inotrópico, né? Mas aí é uma outra história. É outra situação, né? De qualquer forma, tem congestão na jogada. Tirar essa congestão venosa vai trazer uma função renal melhor. Então, tem que ser agressivo na fase do diurético, na fase inicial. Então, a respeito da furosemida, fica muito claro que a gente não tem problema de utilizar nessa disfunção renal, SC de novo. Ela tem que ser utilizada e não se preocupe com elevações transitórias da creatinina. Pode ser normal no paciente com altas doses de furosemida e normalmente é o paciente que está respondendo bem a furo. Se estiver perdendo o volume. Se estiver perdendo o volume. Tem certeza que ele está urinando muito ou perdendo peso, aí depende da forma que a gente for quantificar essa perda de volume. E a segunda parte talvez seja mais polêmica, mais difícil, né? Que a gente sabe que a vasodilatação que a gente preconiza é endovenosa, com nitroprusiato de sódio, mas na prática, muitos desses pacientes ficam na enfermaria e a gente não liga o niprid lá e começa a vasodilatação via oral. Isso. E sabemos também que o melhor vasodilatador via oral, nesse contexto, tanto no crônico, são os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Mas ele está no contexto de lesão renal aguda. E a gente sai lá da clínica médica em que lesão renal aguda e ECA-BRA são inimigos, né? E aí, Gabriel, no contexto assim, que a gente está diante de uma cardiorrenal, a gente sabe que a vasodilatação é um ponto-chave aqui e que o IECA é muito bom nisso. Eu poderia começar ou espero estabilizar a função renal primeiro para começar e vasodilato com hidralazina e nitrato, por exemplo? Vocês estão vendo que eles já me jogaram na fogueira, né? Porque uma coisa é eu falar, o paciente já usava IECA, chega com uma cardiorrenal pura, que a gente chama, né? Não é uma insuficiência cardíaca descompensada por uma sepse ou por um outro contexto onde a IRA vai ser ainda pior com o IECA-BRA. Então, é muito mais fácil eu falar para você, nossa, um IC de fração de ejeção baixa que esse paciente tem, com uma cardiorrenal pura e já usando IECA, até a gente vai discutir mais para frente, prova o contrário, é melhor a gente manter esse IECA numa situação que ele não está chocado, não está hipotenso sintomático, nenhuma hipercalemia grave. Agora, iniciar, não tem uma resposta certa, para ser sincero. Se você me disser que assim, nossa, não estou querendo deixar a medicação EV, não tenho uma PAI, estou com medo de baixar, ele chegou hipertenso, por exemplo, estou com medo de baixar muito rápido essa pressão, talvez valha a pena eu começar mais uma medicação VO por qualquer outro motivo que a cardio interpretou, que não era tão grave assim, não precisava vasodilatar EV. Até tudo bem, não vou dizer assim, tá proibido, não é uma conduta de rotina que a gente faça, mas se for começar com doses mínimas e aumentando muita atenção, né? De acordo com função, de acordo com potássio, de acordo com pressão e sintomas de má perfusão. Então, é uma situação bem mais polêmica iniciar nesse contexto. A maioria dos nefrologistas com certeza vai falar para... Se a cardio for ouvir algum nefrologista, que é não iniciar, né? Depois vocês me contam se vocês vão iniciar ou não, mas
Nesse momento que ele não usava, Sim. em teoria a gente esperaria mais e tentaria uma outra alternativa. O que eu me senti à vontade, que eu nem sei se é respaldado, se seria certo, é que quando... na primeira creatinina, acho que seria cedo, né? A gente não sabe pra onde tá caminhando essa disfunção renal. Mas se no dia seguinte, essa creatina que era de 2.1, vem 2.2 ou 2, talvez, não tá piorando, né? E o potássio permite, talvez eu possa tentar vasodilatar com Iecobra dessa maneira, devagar e acompanhando o potássio. E outra coisa que eu gosto de comentar também, que o Iecobra também, assim como a furosemida, quando a gente entrar, pode ter piora transitória da creatinina, o Iecobra também pode ter, né? E aí a gente juntando tudo, essa piora durante a internação pode confundir a gente. Pô, será que, principalmente quando a volemia tá se resolvendo, será que a gente passou do ponto ou não? E aí pode ser um fator confundidor. O que você acha disso, Vitor? Eu acho que a gente tem que entender que a IC aguda ela tem 3 tempos da internação, né? E aquela fase inicial, que a gente chama que são aquelas primeiras 24 horas da IC aguda, passa por você tirar o paciente da iminência de morte, né? Você tira ele da urgência e o único raciocínio que você tem que ter é esse. Tirar ele da iminência de morte, né? Estabilizou, melhorou a dispneia, né? Otimizou o contexto volêmico mais agudo. Ele estava creptando até ápice, você já ajustou a volemia, agora ele está bem mais estável. A PA já está mantendo estável, o lactato está ok. Os padrões perfusionais e congestivos estão em franca melhora e ele já está confortável e estável no leito. Você está com o seu nitrato endovenoso lá, você está com o seu diurético ainda em ajuste endovenoso, você passa para a fase que a gente chama de intermediária, que é justamente essa, de você transicionar as medicações endovenosas, no caso a gente está falando aqui do perfil B do nosso paciente, que é o nitrato endovenoso, para um vasodilatador oral, que é a preocupação de muita gente, é o que vocês estavam comentando aqui, o Prato também citou, de quando que eu começo, né? Já que eu vou entender que aquela cardiorrenal, aquela fase aguda, né, muito envolvida com um mecanismo de congestão venosa, depois que eu tirei, eu espero que essa creatinina, ao longo dos próximos 2, 3 dias, ela caia, né? E a minha obrigação ali naquela fase inicial é eu excluir outras causas que podem estar causando a injúria renal, como, por exemplo, a sepse, uma NTA, né? E aquilo tem que ser excluído como? Eu tirando o contexto que eu sei que vai melhorar, que é a congestão. O depois a gente vai avaliar nas próximas seriadas, né, que são os próximos dias, geralmente, né? 1, 2, 3 dias. A gente consegue ter mais noção de curva. Então, né? A ideia é, nessa primeira fase, no dia da internação, nos primeiros dias... Esquece a ânsia de iniciar IECA. Ânsia de iniciar o IECA, né? Então, vamos tentar vasodilatar de outra forma, com endovenoso. Se precisar ser oral, talvez o hidralazina nitrato pode entrar bem, mas com a cabeça de, na hora que der certo, eu fazer a transição para as melhores medicações. Agora, mudando um pouquinho da medicação, mas permanecendo para a classe. O sacubitril valsartano, tem alguma diferença nesse contexto ou a gente pode usar o mesmo raciocínio? Apesar de a gente saber que o sacubitril até aumenta o nível sérico numa situação de disfunção renal, que teoricamente precisa de ajuste, até a bula coloca para ter ajuste, a gente tem muito mais receio do BRA e ECA, como problema no paciente com IRA, que a princípio o sacubitril não teria um mecanismo de perda de função muito bem estabelecido. Até tem trabalho com o sacubitril mostrando que pode ter uma proteção maior para a função renal do que em relação ao IECA. Isoladamente, acho até que era de Bezartano, mas com o Iecobra. Então, a princípio, não era para mudar, mas do mesmo jeito que eu tenho medo do Iecobra, eu também teria medo de começar o sacubitril numa situação como essa. A IC aguda, né, basicamente seriam os 2 cenários, perfil C e perfil B. Estamos falando do perfil B, depois que ele estabiliza e você quer transicionar, a gente acaba optando por iniciar primeiro o IECA para depois transicionar para o INRA, né? Muito no contexto das próprias diretrizes hoje que ainda trazem o IECA como primeira opção, caso ele não se mantenha sintomático em relação ao INRA. Na IC aguda, né, o Pioneer foi o trabalho que mostrou para a gente em relação ao INRA, que quando você tem um paciente que está ainda instável, ainda mais aqueles pacientes que estão com dobutamina inotrópico, né, você não tem ainda um respaldo, porque o Pioneer ele tem um critério de você aguardar 24 horas de estabilidade após o desmame total do inotrópico. E aí sim, estável hemodinamicamente, depois de 24 horas com PA acima de 9/6, sem inotrópico, você já pode iniciar com respaldo na IC aguda, incluindo uma grande importância, inclusive benefício de você evitar essa inércia terapêutica de não iniciar até a alta, né? Perfeito. Continuando nas medicações, o beta-bloqueador, que não é uma medicação desse paciente que está descompensado da IC, então a gente não discute ele nesse momento. E a gliflozina, né? A gliflozina que a gente pode ali no final da internação considerar entrar no paciente que está resolvendo a função renal. É melhor eu esperar ou eu poderia entrar com ela também? A gente na nefro, quando não tem paciente com insuficiência cardíaca junto,
a gente evita em pacientes de alto risco para piora da função renal, por conta de uma mudança da hemodinâmica glomerular, da autorregulação glomerular, iniciar os dois juntos, IECA, BRA e inibidor de SGLT2, né? Porque os dois diminuem a pressão intraglomerular. E, em teoria, pensando só em nefro, em rim, eu não tenho uma emergência de querer otimizar meu tratamento em poucas semanas ou dias. Porque eu estou pensando, principalmente em proteinúria, por exemplo, ou em DRC proteinúrica, num benefício em muitos anos. Então, é um benefício a muito longo prazo. Em um ano até nem teve diferença. Então, eu prefiro começar um só, vejo quanto ficou a função, né? A gente vai discutir isso na parte ambulatorial. E aí, quando eu vejo que está no momento estável ou seguro, aí eu começo a segunda medicação. Aí, por exemplo, é um diabético, talvez eu comece com o inibidor de SGLT2 primeiro, mas para a DRC proteinúrica, teoricamente, primeiro IECA, BRA, depois inibidor de SGLT2. Pensando em C, aí eu vou ver, nossa, é um paciente fração de ejeção 25%, 30%, muito grave. Vocês sabem bem que eu otimizar mais rapidamente a medicação faz diferença para o paciente com insuficiência cardíaca. Então, eu não vejo como um problema. É só que eu sei que essa função pode sofrer mais, porque eu estou mexendo com 2 medicamentos que mudam a pressão intraglomerular, ainda mais junto com o diurético, que vai tender ele a deixar mais desidratado, hipovolêmico. E se eu for optar por isso, pela gravidade cardíaca, que eu tenho um acompanhamento de perto dessa função, para ver se passa do meu limite. Em geral, a gente coloca 30% de piora da taxa de filtração. Só uma questão, para não rolar polêmica depois, a gente falou de taxa de filtração, mas se a gente chama de IRA, eu não posso usar essa creatinina para medir taxa de filtração. Num contexto clínico que ele ficou 2 de creatina, 2 e 1 de creatina, 2, 3, 4 dias seguidos, eu falo, tá estável, agora eu posso usar para medir a taxa de filtração. Só para depois não ficar assim, como assim, tem taxa de filtração? E era IRA. Eu acho que a dificuldade maior do pessoal, e aí trabalhando com o IECA, o BRA, o INRA, o ISLT2, é sempre quando eu começo a ter tranquilidade de iniciar depois que eu vejo a creatinina em melhora depois daquela fase inicial da descongestão, né? E aí, você falou aquela creatinina basal do nosso paciente de 0,7 e aí foi para 2, né? 2 e 1. Começou a melhorar, né? Quando que eu começo, né? Basicamente, acho que não tem muito feijão com arroz aqui, mas os trabalhos todos, eles envolvem pacientes que estão até um estágio 3 ali, né? Os 4 e 5 não entram como pacientes da tabela 1 desses trabalhos que estudaram medicações para insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida. Então, IECA, BRA, INRA e a SGLT2 na fase de início, né, você, teoricamente, o ideal é que você entenda qual que é o basal desse paciente e, claro, se for acima de 30, o clearance, você tem o respaldo para iniciar com tranquilidade essas drogas, né? É o que eu faço. Eu espero 3 dias, enfim, os dias suficientes para eu entender que aquele é o basal. Sendo acima de 30, eu já estou tranquilo em começar de acordo com critérios, claro, como você falou, hipercalemia ou estabilidade clínica, como vocês estão passando aqui. Aí você vai começando dose baixa e vai subindo a cada 2 dias a dose da medicação. A lógica é eu não ter medo de começar, caso eu tenha critérios para isso, e é por isso que está aqui hoje, para da parte renal, tirar um pouco esses mitos, né, de que eu não posso iniciar por medo de piora da creatinina, porque você, como falaram aqui, vai ter uma piora transitória da função renal da creatinina nas primeiras 48, 72 horas depois do início do IECA e a SGLT2 principalmente, né? Às custas de uma vasodilatação da arteriola eferente, né? Mas o fluxo renal já está ajustado, sempre muito cuidado no contexto de descongestão, você não continuar descongestionando ainda mais e trazer um componente hipovolêmico que pode ser um fator confundidor na fase intermediária da internação, se aquilo está voltando a piorar por conta da hipovolemia ou porque eu iniciei o IECA ou ISLT2, enfim, o BRA. E então, a volemia, acho que é a base de tudo, né? Gabriel, a gente manter essa volemia o mais adequada possível, sempre examinando diariamente, reavaliando. Esse paciente não é para ficar longe dele, né? Manter a euvolemia. Perfeito. Fácil, né? E iniciar quando tiver critérios acima de 30 de clínica, está muito bem respaldado. Quando encontrar o basal desse paciente, está muito tranquilo de se começar. E tem que começar, porque senão você vai gerar o que a gente chama de inércia terapêutica. Esse cara vai acabar indo de alta sem a medicação minimamente otimizado. Isso é muito ruim do ponto de vista de desfecho na insuficiência cardíaca. E até um retorno também rápido no ambulatório, até para você continuar otimizando, né? Idealmente até 14 dias. Só um detalhe que a gente fala muito, o paciente internou com IC descompensada, puramente cardinal, porque não era tratado nesse caso, mas durante a internação, às vezes nesse período que eu estou lá otimizando, ele infecta.
infelizmente, é algo frequente de a gente ver. Sim. E aí você percebe, tem alguma coisa errada. Pô, tô otimizando tudo. Tá lá com uma euvolemia. E a função, mesmo depois do IECA, piorou um pouquinho, mas piorou 0,2, 0,3 miligramas por decilitro de creatinina. De repente, ele ficou ligúrico, anúrico. De repente, a creatina sobe 0,5, 1 ponto de um dia para o outro. Até fala assim, nossa, foi porque eu comecei furo com inibidor de SGLT2, com IECA bravo. Pode ser, pode. Principalmente quem já tem uma função alterada, como no caso dele. Muito alterada. Agora, se você percebe que piorou mais do que você esperaria, né? Esse 0,5, 1, por exemplo, por dia, ou oligúrico. Eu até posso achar que mas eu não vou deixar de investigar, que tem uma outra causa junto, até pela prevalência. Então, Perfeito. fica muito atento, assim, com o aumento da temperatura, às vezes a idoso nem faz tanto febre, uma alteração de nível de consciência, às vezes a gente já pede cultura, urina, né? Não vai começar antibiótico também, assim, às cegas. Mas função renal, assim, é um marcador bem precoce nesses pacientes. É uma análise multiparamétrica, né? Pegar o doente e ver o seu doente, né? Fez febre, né? Tá com alguma secreção nova, ou então a urina ficou mais escura, turva, sinais infecciosos. Você começa a correlacionar. Ou então tá com sede, a urina ficou concentrada, tá hipovolêmico, o cara tá tonto. Então, é tudo isso. E acho que, Gabriel, você puxou uma situação que eu acho que é até uma dúvida que a gente tem e que a gente pode trazer aqui pro João, né? Ele tinha estabilizado, a gente tinha iniciado o IECA, a gente tinha até começado o beta-bloqueador, já estava em fase final de internação, mas de repente começou a piorar a função renal de novo, tá? Subiu aí 0,5 de um dia para o outro e começou a ficar oligúrico. E a gente está com a furosemida também. A gente tem que ficar na dúvida se foi a desidratação ou se foram outras causas. Se foi uma das duas, ou eu percebi que passei do ponto com a furosemida, faço minha análise da volemia, com ultrassom mais detalhado e vejo que ele está desidratado mesmo, ou eu vejo que ele está infectado. Em alguns dos cenários, com esse aumento de 0,5, eu devo ficar querendo já tirar esse ECA que eu coloquei, ou vamos esperar para ver onde vai e vou tentar tratar essa causa base? O CARES HF, que é um estudo que fez uma avaliação de pacientes com IC descompensado que tinham IRA na entrada, eles tinham um pico de creatinina com 72 horas mais ou menos, e era mais ou menos até 0,5. Então, a gente não tem uma super evidência para falar assim, nossa, vou tirar o IECA, não vou tirar o IECA, é apropriado, não é apropriado. O que a gente fala é que quando a gente tem um IC descompensado, o esperado é que você otimizando o trabalho cardíaco, descongestionando, vasodilatando, às vezes dando inotrópico, o rim pode sofrer um pouquinho no começo, principalmente pela questão do diurético, do hipovolemia relativa, mas depois vai melhorar. Então a gente fala muito dessa questão de tipo, até pode piorar, mas piora 48 horas, 72 horas, um pouco, não é que vai ficar oligúrico. E depois disso a gente começa a ver a melhora, ou pelo menos um platô e depois a melhora. Fugiu desse padrão, ou tem alguma outra questão clínica que chama a atenção, como uma tosse, uma dor abdominal, um vômito. Aí você vai lá e vai atrás de investigar. Se estiver continuando a piorar e você vê que tá estranho, a gente suspende. A gente chama de uma IRA persistente, né? Então, passou de 48 a 72 horas de aumento da creatinina progressivo, fala, olha, até pode ser uma maior acessibilidade, por exemplo, o paciente com estenose de artéria renal, né? Que, convenhamos, é muito mais raro do que o que se vê por aí. Mas, normalmente, é porque tem alguma coisa a mais de errado. Esse paciente que continuou piorando. Pare e procure algo a mais. Pare e procure. Às vezes até a causa da IC não foi compensada. Às vezes ele estava consumindo coronariana, às vezes ele tinha lá um TEPS, lá alguma outra coisa que estava piorando ele também. Acho que o interessante foi a questão da gente poder esperar esse até 72 horas, né? Porque muitas vezes a gente vê acontecer na enfermaria e fica aquela bagunça, um dia tira, um dia coloca, IEC BRA ou IRRA, e isso só confunde cada vez mais, né? Então, assim, vamos esperar para ver onde vai, se começar a piorar muito, e muito atento ao potássio, né? Que aí sim, aí a gente tem que tirar. A mapa infusão, né? E aí a gente, definindo a causa, e com essa ascensão contínua, aí a gente suspende, porque pode piorar. E aí a gente também comentou num ponto aqui bem polêmico, Gabriel, que essa experiência vai ajudar a gente só em relação ponto, né? a só esse polêmico, ao potássio, né? Nesse contexto desse paciente que já tinha disfunção renal, tá chegando com a disfunção renal aguda, qual seria o meu potássio limite para suspender o IECA? A gente sabe que tem o corte que os guidelines falam 5,5, o SAVIC já fala de 6, mas isso para o paciente que já usava, e a gente vê muito também falar de 5, né? Você tem alguma opinião sobre isso? É um pouco baseado em opinião, né? Não tem um estudo randomizado que viu uma grande diferença, ou que tenha sido feito com esse objetivo. O que a gente fala por que eu quero dar o IECA? Tô dando para hipertensão. 5,2, vou suspender.
tô dando porque ele tem uma IC de fração de ejeção baixa, que eu sei que tem muita relação com mortalidade. Eu vou lutar o máximo possível para manter aquela medicação, porque eu sei que não tem um substituto ainda à altura. Se o paciente tem um bom motivo para usar, um motivo muito importante, a gente tolera até 6, mesmo até 6 e 6,5. Se não tiver otimizado as medidas, eu vou otimizar as medidas para tentar manter o IECA ou BRA. Então, 6,3 suspende o IECA. Até pode suspender enquanto eu otimizei, voltou a cair, já retorno. Porque o que mais acontece é suspende e nunca mais volta. Nunca volta, fica hidralazina e nitrato o resto da vida. É só o que eu vejo. Problema. Isso sem falar do paciente que tem já um DRC, que já está piorando há anos, aí alguém vê um creatina 2,5 e suspende também o IECA, BRA. E isso é muito comum que você falou, né? O que a gente está falando aqui é basicamente um podcast para poder explicar que a gente não tem que ter medo de iniciar e não tem que ter medo de não suspender, de manter. Por quê? Porque tem benefício em curto, médio e longo prazo para a insuficiência cardíaca em contexto de mortalidade, inclusive. E aí estamos falando dos 2 grandes problemas, né? Que é a injúria renal e a hipercalemia. E a hipercalemia, né, tem muita repercussão, tanto no ambulatório quanto no hospital, de você retirar mesmo. O que a gente entende no contexto da ICFR, né, em pacientes que você já compensou o fluxo renal, está estável, o paciente já iniciou o IECA, ele também está com a função renal ok, ele não tinha disfunção renal prévia, que a gente sabe que quem tem doença renal crônica tem uma propensão em fazer hipercalemia. Até 6, a gente opta por manter as drogas, né? Entre 5,5 e 6, a gente tende a pensar em reduzir metade da dose, se necessário, né? Principalmente quando fala de, acho que a gente vai falar o próximo, né? Que é o antagonista do receptor mineralocorticoide. E acima de 6, como você falou mesmo, a gente pensa em suspender de fato, porque aí já torna o potássio ameaçador, né? E também entra o contexto dos quelantes de potássio, que a gente pode também pensar em trabalhar, e aí ainda mais no contexto ambulatorial. Mas se a gente tiver essa dificuldade recorrente de hipercalemia, e aí acima de 5,5, né? A gente tende a pensar em associar essa 5ª classe de drogas, que seriam esses quelantes de potássio, para manter o potencial de você manter o IECA ou o INRA, né, associado ao beta-bloqueador e às outras classes. Inclusive, a SLT2 e o INRA têm trabalhos, análise de subgrupos, mostrando que eles facilitam a manutenção dessas outras drogas porque tendem a repercutir menos do que o próprio IECA, né, a hipercalemia. Então, é seguro e é benéfico nesse sentido de manutenção das drogas. Tem trabalho, inclusive, com o inibidor de sistema renina também, isoladamente, mostrando que eles tiveram que suspender menos por conta de hipercalemia. Sim. Então, parece uma ótima estratégia. A ideia é que vai mais sódio para o distal, o coletor, e isso é trocado por potássio. Aí você vai aumentar a excreção. Então, perfeito. É uma ótima estratégia essa associação. Sim. Só uma coisa para não ficar muito perdido. Quando a gente vê uma hipercalemia, o otimizar as medidas dieta, avaliar se tem acidose, se necessário colocar BIC, apesar de ter sal no BIC, né, ter sódio. E avaliar a constipação. E hoje em dia, sim, o quelante mesmo na fase aguda. No mesmo na fase aguda. Tem o zircônio, em 4 horas, já reduz o potássio em mais ou menos 0,6, 0,8. E o legal é que ele não é um quelante, né? A gente chama de quelante, mas ele baixa o potássio por troca mesmo no intestino, independente de dieta. Como é que eu prescrevo ele, Gabriel? Então, a gente tem os sachês, você dilui em água, tem sachê de 10,5 gramas. Você vai botar 10 de 8 em 8 horas por 48 horas, ou por 1 a 2 dias, de 24 a 48 horas. Esse é um ataque. Aí você normalizou o potássio, aí você pode deixar a manutenção de 5 a 10 em dias alternados. Dias alternados. Então é uma opção para esse paciente em fase aguda, né? Isso é uma coisa muito interessante que eu não tinha esse conhecimento, inclusive, né? Isso. Chegou no Brasil esse ano ou ano passado. Foi no ano passado. O trabalho que trabalhou nesse sentido de respaldar esses usos, né, com os dados na IC, é o Harmonize, só para a galera ficar ciente em relação a isso. Tem trabalho com... Tem pacientes com IC, tem pacientes em diálise que tem um dialyte, tem pacientes com diabetes. Então, são situações mesmo. E mais da metade estava usando IECA, BRA. Então, são situações mesmo que a hipercalemia são frequentes. Muito por essa preocupação de que as pessoas estão tirando as medicações da IC com benefício e mortalidade por conta de coisas que são potencialmente reversíveis, né? Bom, podemos então seguir a jornada do João já para o contexto ambulatorial, né? Só para a gente sumarizar como ele foi embora,
né? A gente conseguiu reverter o quadro da IC dele, o clearance dele subiu para 45, tá? Então ele tá de alta ainda, foi de alta ainda com DRC, então ele ficou com uma disfunção renal crônica e a gente conseguiu dar alta para ele com a otimização das medicações. Ele foi de alta com IECA, foi de alta com espironolactona, que não teria problema a gente entrar aqui no final com esse clearance de 45, né? Não, se 30, potássio, teoricamente é tranquilo. O potássio permitindo. Boa. E chegaremos lá. E também com a glifosina, tá? E aí o paciente foi para o ambulatório. E aí começa o outro ponto-chave desse episódio, né? A gente percebe que no ambulatório, esse paciente, ao longo dos anos de acompanhamento, ele começa a piorar a função renal. Provavelmente pela hipertensão, diabetes mal controlados, e o clearance chega a 30. E o que eu devo fazer com essas medicações, Gabriel? Vamos começar pelo mais fácil, beta-bloqueador. Tem alguma contraindicação de utilizar ele com o clearance de 30 ou abaixo disso? Não, de forma alguma. O atenolol é o que tem mais ajuste para a função renal, então, teoricamente, abaixo de 30, se não me engano, você já tem que baixar pela metade. Se eu dou 25, é como se eu estivesse dando 50. Então, mais cuidado, principalmente com bradicardia. Mas, em teoria, zero contraindicação. O beta-bloqueador como uma classe tem mais chance de hipercalemia, né? É uma das causas de hipercalemia associada à medicação. Mas não é algo que a gente vai suspender só pelo risco, né? Se tem hipercalemia, vou ver se vale a pena a gente otimizar primeiro outras coisas, né? Antes de pensar em tirar. Apesar de não ter uma contraindicação muito formal, né? Tá muito obscuro ainda em relação ao benefício na ICFR a curto, médio e longo prazo, porque os trabalhos que envolveram, né, os beta-bloqueadores, Merit, enfim, todos os outros, tinham pacientes também com estágios de doença renal crônica até estágio 3, né? Então, acima de 30 são os trabalhos que respaldaram o uso com benefício na IC, portanto, abaixo de 30, por mais que não tenha contraindicações, fica interrogado aí uma zona cinzenta em relação aos benefícios. A gente acaba mantendo, né? Acho que ninguém suspende o beta-bloqueador nesse momento, sim, até pelo benefício esperado, extrapolando, sim, que ele possa ter, né? Perfeito. E só um detalhe, em dialítico, por exemplo, o antihipertensivo de escolha é beta-bloqueador. É um excelente antihipertensivo. É um excelente antihipertensivo no dialítico, parece que o sistema renina fica muito mais inativado, porque ele tende a ser hipervolêmico e tem uma hiperativação do sistema simpático. Além dessa questão fisiopatológica, tem estudos observacionais mostrando diferente mortalidade comparado com o inibidor do sistema renina. Uhum. Então, zero medo de usar, inclusive, no dialítico. Aquela caixa quadrada é até ruim de você orientar, né? O cara tá com, não, abaixo de 30, vamos excluir tudo, né? Então, o cara tá com 32, eu posso usar. 29, esquece, você tira tudo. Não, peraí. Que a gente individualiza essa história. A gente vê muito isso com essa próxima classe, que é a dos inibidores do sistema renina-angiotensina, né? É da prática comum de muitos cardiologistas. A clearance chegou a 29, tchau IECA, às vezes deixa espirono, tchau espirono. E aí, Gabriel, a gente tem que tirar mesmo essas classes? Não, então, sempre houve uma polêmica se com um paciente com DRC estágio 4, de 30 a 15, se teria algum benefício ou um risco maior do que o benefício de começar a IECA ou BRA nesse paciente, né? Começar. Isso. Porque eu não sei se ainda dá tempo, por exemplo, pensando no rim, de proteger em relação à progressão de doença renal crônica. Não sabia. Nesse momento, a gente já pode afirmar que é seguro eu manter, pelo menos, entre 30 e 15, se já usava, porque saiu o Stop ACI, que é um estudo randomizado com, se não me engano, mais de 400 pacientes, que mostrou que é seguro. Não deu diferença de desfecho também em relação a benefício, mas é seguro. Num contexto de IC, de fração de ejeção baixa, que eu sei que tem muito benefício, apesar de toda essa questão do critério de inclusão excluir muitas vezes esses pacientes, na dúvida, um paciente que está mantendo um potássio adequado, eu vou manter. Iniciar, ainda existe essa polêmica, mas hoje em dia o nosso guideline de nefro, né, do CADIGO de DRC, ele fala que não tem problema eu começar com um paciente com mais de 15 de taxa de filtração, pensando em DRC puramente. Começar, né? Perfeito. Começar. E a respeito de menor que 15, e o paciente já toma, eu devo suspender no contexto ambulatorial? Ou também não preciso com esse Stop ACI novo aí que saiu, né, 2 anos atrás, mais ou menos, né? O paciente que está em conservador, né, que ainda não está em diálise ou em peritoneal, hemodiálise ou em peritoneal, é um paciente que a gente não tem evidência para dizer que é bom ou ruim eu manter esse paciente com IECA ou BRA com 10, por exemplo, de taxa de filtração. O que a gente tem receio é o potássio. Então, se ele está mantendo um potássio seguro, aí o seguro é que é a polêmica, porque a partir de 5 a gente já chama de hipercalemia, mas para ter uma repercussão cardíaca, acima de 6. O problema é que ele está 5,5 hoje e amanhã.
e daqui a 3 dias. Sim. Quantas vezes por semana você mede o potássio? E o potássio varia muito, de acordo... Até no mesmo dia ele pode variar, de acordo com o ciclo circadiano, de acordo com a alimentação, insulina, né, que a gente produz quando a gente come. Então, esse é o problema. Então, é o típico paciente que eu vou ter que monitorizar mais de perto. E o que seria mais de perto? Quando a gente começa ou aumenta a medicação, é bem claro. Depois de 2 a 4 semanas, a gente dosa tanto potássio quanto creatinina, principalmente pacientes que têm mais risco, pacientes que já têm uma taxa de filtração menor do que 45. Paciente diabético, né? Um paciente que eu vou monitorizar mais de perto. Um paciente com 10 taxa de filtração, em teoria, a gente na nefro tem que acompanhar todo mês. Que é um paciente que eu sei que ele tem muito mais riscos em geral para ter uma urgência dialítica. Se ele está ali com potássio, por exemplo, 5,5, 5,7, claro que no SUS isso é muito difícil de ser feito, mas se eu tenho condições, se eu puder fazer 2 vezes por mês, seria o ideal. E um paciente que já fez hipercalemia alguma vez na vida, ele tem muito mais chance, estatisticamente, de fazer de novo, né? Quer dizer que ele tem algum background que faz com que ele tenha mais tendência a ter hipercalemia, né? Seja um hipólipo hiporinêmico, né? Por ter diabetes, por tomar IECA, BRA, Spiro. Então, tem uma resposta certa, né? Se eu pudesse ter um potássio igual um livre, né? Da glicemia, que talvez no futuro... Ó, fica aí a ideia, viu? Pro pessoal da indústria, que com certeza estão ouvindo a gente. Quem sabe, né? Pois é, já tem creatinina point of care, ué, porque o potássio não deve ser tão difícil assim. Então, seria o ideal, mas não tem. Quanto mais frequente, melhor. Basicamente, também, em relação a esses pacientes que estão deteriorando a função renal, né? Como você mesmo falou nos bastidores aqui, sobre a WRF, né? Da Worsening Renal Failure, né? Que é essa evolução em piora evolutiva da função renal, e aqui, no caso, nosso paciente em associação com a insuficiência cardíaca. Em relação ao ISGLT2, né? A gente comentou do ZINRA, por exemplo, lá na internação, que eu posso iniciar depois de estabilidade, né? Após a retirada do inotrópico, e depois de 24 horas acima de 9/6 eu posso iniciar. Isso serve também para os SGLT2, muito respaldado também para a dapagliflozina, tanto para a empagliflozina também. Inclusive, a empagliflozina, quando foi estudada para a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, eles estudaram com um clearance até menor do que o estudo da DAPA, que foi a DAPA-HF, né, que respaldou na ICFR. O Emperor Reduced, que avaliou também na ICFR, tinha um corte aí menor, até de 25 para cima, teve benefício. Então, já posso começar nesse paciente até com 25 de clearance. Em relação a esse paciente que entra em disfunção renal deteriorando no contexto já da via ambulatorial, temos 2 trabalhos também recentes, bem interessantes, né? O DAPA-HF, o EMPA-Kidney e o DAPA-CKD, né? Os dois mostrando que, mesmo que esteja deteriorando a função renal, você manter o ISGLT2 até um clearance aceitável de até 20, né? Você pode trabalhar bem essas 2 drogas no contexto da ICFR. Pensando, o DAPA-CKD e o EMPA-KIDNEY, né, foram estudos para avaliação principalmente de desfechos renais. Perfeito. Em pacientes com ou sem diabetes. Então, mais da metade dos pacientes não tinham diabetes. Perfeito. E que tinham algum grau de albuminúria, apesar de que no EMPA-KIDNEY eles também incluíram com menos de 45 de taxa de filtração pacientes sem albuminúria. Perfeito. E aí, para entrar no DAPA-CKD tinha que ter mais de 25 de taxa de filtração e mais de 200 de albuminúria. Para entrar no EMPA-KIDNEY tinha que ter mais de 20 Exato. de taxa de filtração. Então, o EMPA-KIDNEY baixou ainda mais o corte. Sim. Hoje em dia, a gente inicia sem problema nenhum até 20 de taxa de filtração. Mas os 2 mantiveram até diálise. Então, mantiveram eu até diálise, então. preciso tirar. Eu só não posso começar. Perfeito. Para quem tem menos de 20 Perfeito. de taxa de filtração. Até tirar seria errado, né? Porque as medicações são nefroprotetoras, assim como IECA, IBRA e INRA, né? Essa é uma coisa que tem que ficar enraizada. A gente tá piorando o rim tirando essas medicações com clearance de 25, por exemplo, que é o clearance de 30, que é o que o João Gomes chegou. Claro que em algumas situações a gente vai tirar, por exemplo, tô com dose muito alta de furo, tô com tiazídico, tô com acetazolamida e dou mais um diurético, às vezes ele desidratou, aí eu vou decidir qual que eu vou tirar ou não. Talvez não vá ser o inibidor de SGLT2, convenhamos. Certamente. Não é que eu nunca vou tirar, claro, né? Mas, em teoria, pensando em segurança da medicação, posso deixar até em dialítico. E aí até tem uma discussão na nefro, por que eu tiro no dialítico? Assim, teoricamente, o principal mecanismo é relacionado com... Eu na nefro não vou falar isso, mas é relacionado com a proteção mesmo da pressão intraglomerular, né? Com a redução da pressão intraglomerular. Mas já tem várias outras teorias, inclusive cardíacas, mostrando que talvez tenha um benefício independente da função renal. Então, talvez no dialítico a gente não tenha um benefício porque eu não tenho mais muita função renal, e aí ainda rola a discussão se ele é anúrico ou não. Sim. Agora, nesse momento, eu ainda não tenho evidência para manter. Tá. E o dialítico. O dialítico. Eu não sei. Pode ser que ele não tenha benefício, mas malefício eu sei que ele não tem.
Na pior das hipóteses, ele não funciona, mas a gente não está recomendando fazer no dialítico, tá? Certo. Por favor. Então, a EMPA até 20, né, e a DAPA até 25 está tranquilamente respaldado em manter. IECA deixa direto até a diálise, os inibidores de cimerrenina. E aí, a quarta classe. Só um detalhe. O IECA, se o paciente, por exemplo, está com 5,8, 6 de potássio, já otimizei tudo, está com 10 de taxa de filtração, ainda não quero começar, por exemplo, a fístula está ali, não foi feita, vai marcar o vascular, demora 2, 3 meses para ficar madura, às vezes a gente tira para dar tempo dele não urgenciar e começar, assim, com uma situação assim extrema. Que de surto, às vezes, é frequente, um potássio alto, que não é tão infrequente. Que não é tão infrequente. Isso. Então, e para a gente fechar esse contexto ambulatorial, o agonista do mineralocorticoide. A espironolactona. O problema dela seria só o potássio? Ou eu tenho que tirar com clearance também de 30 abaixo? Até tem trabalho falando, assim como o IECA-BRA, o inibidor de SGLT2, que ele pode ter uma piora aguda por essa questão hemodinâmica glomerular, mas é muito menor do que é o que acontece com o IECA-BRA e o inibidor de SGLT2. Só para ficar bem claro, a gente tem em média 5 a 10% de piora com o inibidor de SGLT2, em alguns lugares bota até 6, 8 de taxa de filtração de piora, em ml por minuto. E com o inibidor o antagonista da aldosterona, isso seria um pouco menor. Mas, em teoria, o inibidor de SGLT2 e o IECA-BRA eu tolero até 30% de piora. Então, se eu tiver uma piora maior do que 30%, eu falo, peraí, vou atrás se tem alguma causa outra de piora da função de WRF que justifique essa piora tão importante. Aí eu vou ver se ele está desidratado, se eu aumentei a dose de diurético junto, se ele estava infectado. E vou avaliar, se não achei nada, se ele tem estenose de artéria renal. Então, até 30%, teoricamente, de piora de taxa de filtração, a gente toleraria após o começo do IECA-BRA ou inibidor de SGLT2. Lembrando que é 30% da primeira, aí continua piorando, fala assim, peraí, tem alguma coisa errada mesmo, vou atrás para saber o que é. Que é uma piora, entra no platô e às vezes a gente até vê voltar a melhorar. Sobre a espironolactona, o eplerenone, né, que entraram agora também aqui no Brasil, o eplerenone também está com a gente nesse arsenal. A questão muito mais preocupante em relação ao potássio, né? Em relação a essas 5,5 a 6, a gente pensa em reduzir. Acima de 6, a gente já está respaldado em suspender. Agora, a questão de você retirar num clearance abaixo de 30, fica aquela dúvida de muita gente, né? Será que eu posso manter abaixo de 30 de clearance? A nível de respaldo robusto, a gente não tem muito dado se é benéfico ou não para a insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, manter com clearance abaixo de 30, mas existem alguns trabalhos menores, análise de subgrupo, né, retrospectivos, que sugerem um potencial também de efeito benéfico se você mantiver nessa classe de população não dialítica. Então, se der, mantém. E aí uma pergunta para você, Vitor. Vamos supor que a gente não consegue controlar o potássio desse paciente. Qual que você tiraria, o IECA-BRA ou a espironolactona? Esses dois aumentam o potássio. Essa pergunta que a gente ouve muito no dia a dia. Como eu falei, você pode optar por tentar o zircônio, por exemplo, ou outro quelante, para você poder tentar ajudar como quinta classe, que a gente brinca, né? Para ajudar a tentar manter ao máximo. Se não tiver o ISLT2, associar, para ajudar também na manutenção e tentar reduzir esse potencial de hipercalemia, trazer menor efeito nesse contexto. Agora, se não tiver jeito, entre a espironolactona e o IECA, se não tiver outra contraindicação maior, eu tiraria a espironolactona. Espironolactona, acho que esse é um consenso da IC. Na NEF a gente fala a mesma coisa, porque todos os trabalhos tinham IECA como base. Fiz trabalho com o inibidor de SGLT2, mas ele estava já com o IECA-BRA. Ele chegou depois. Fiz com o finerenone, né? Que na NEFRO tem o finerenone, que também é bloqueador antagonista do mineralocorticoide, só que com a cardio, com o IC, ainda estão saindo os estudos, mas o desfecho que teve mais diferença foi insuficiência cardíaca, internação por insuficiência cardíaca, com o finerenone. No princípio, não teria por que não ter benefício também, pensando em IC, né? Mas por enquanto ainda não é. É uma droga fantástica também, né? Tanto a espironolactona com Rails de classe funcional 3 e 4, depois veio com classe funcional também 2, o Éfesos com eplerenone, ênfases também mostrando grande repercussão a longo prazo para esse EFER. E agora a finerenone, que talvez só para dar uma palhinha aqui, na ICFER não temos dado nenhum que respalde o uso para esse contexto, mas está vindo com uma excelente droga em opção para essa classe, que é tão importante, e no caso é um antagonista mineralocorticoide não esteroidal, e portanto não trabalha no contexto de ginecomastia, assim como a eplerenone também. E também tem um potencial menor aí de potássio, também de hipercalemia, né? Mas aí já não é na ICFER, era um paciente que teve um desfecho interessante para renal crônico, diabético, com um desfecho importante na doença cardiovascular, e que agora vai sair, né? Acho que, se não me engano, é o Fine Arts, que é o nome do trabalho, para ICFEP, né? Mas para contexto de ICFER não temos nenhum dado ainda que respalde a finerenone.
Excelente. Agora vamos continuar a história do João Gomes, para a infelicidade dele. Ele foi passar o ano novo na casa da sogra no interior. E lá, né? Clássico, né? Começo de janeiro é complicado no pronto-socorro. E ele toma as medicações mais ou menos, né? Falha alguns dias, bebe muito líquido, muita retenção e chegou de novo descompensado em perfil B no hospital. E de novo piora da creatinina. Chegou com a creatina de 3. Ele estava com 30 de taxa de filtração de base, que dava uma creatina de 2,5. 2,5. E aí agora a creatina foi para 3 e... Uma nova descompensação. Numa nova descompensação. O potássio ainda ok, de 5 de novo. Né? Encheu o pote, né? Então você viu que ele tinha uma creatina de 2,5, prévia, a creatina foi para 3, e ele de novo voltou com os mesmos sintomas, né? Edema até raiz de coxa, crepitação pulmonar, KLC clássica. E aí é um quadro diferente do que a gente comentou no começo do episódio, talvez o mais frequente, né? 75% das vezes é o que a gente vai encontrar no paciente que chega com descompensação de C. O que eu devo fazer com essas medicações? Ele já faz uso. Do ponto de vista nefrológico, a gente não vai discutir do ponto de vista cardiovascular, são outros episódios para isso, né? Mas com essa piora de função renal, creatina de 3, eu devo suspender alguma dessas medicações? IECA, o espirono ou a glifosina? Só para frisar aqui pro pessoal, antes que a cabeça confunda, estamos falando de perfil B ou perfil C, não choque cardiogênico. Choque cardiogênico esquece, choque, vai tirar tudo e acabou, não tem conversa. Toda droga com potencial que piore o choque, por conta de vasodilatação excessiva, acabou, não vai sair. Aqui é perfil B, perfil C, perfil L, né? Perfil C não choque cardiogênico. Tá, e é a situação que pra gente é mais fácil, entre aspas, porque nunca é fácil, né? Mas quando ele já está em uso, eu vou ver se o paciente veio por uma piora da função, uma ira realmente exclusivamente de origem cardíaca. Então, pela história clínica, fica bem claro que foi uma descompensação por uma aderência. E não tem mais nada que chame atenção para infecção, por exemplo, que é muito comum. Não vou dizer que é uma cardiorrenal mesmo, pura. E por conta disso, eu estou, em teoria, autorizado, na ausência de choque, na ausência de hipercalemia refratária, a manter IECA-BRA, a manter Espiro, a manter inibidor da XLT2 e a otimizar o diurético, né? Vou trocar para EV, vou fazer bolos mais altos, né? Vou dobrar a dose que ele usava em casa, com o objetivo igual o que a gente fez inicialmente, né? De descongestionar o paciente, mesmo que a gente tenha uma piora da creatinina, provável, inclusive, nos primeiros dias. Tiro ele, esvazia um pouco a tampa, né? O balde, né? Que estava lá cheio. Tirou da urgência, não vai ser entubado. Aí eu também não preciso tirar 3 quilos por dia do paciente. Aí eu vou lá e vou tentando chegar ali naquele meio, né? Vejo se a função começa a estabilizar, como a gente comentou, por volta de 72 horas. Mas essa é a situação que pra gente é mais tranquila. Essa informação é muito importante, né? Que apesar de ser a informação mais tranquila, talvez seja o maior erro que a gente vê acontecer nos pronto-socorros. A suspensão com a creatina em torno de 3, uma lesão renal aguda no paciente que já toma, e é cobrar quando a gente está falando de cardiorrenal pura, tá? Então, na cardiorrenal pura, a gente deve manter essas medicações. E não tem um valor de creatinina, assim, pra gente falar, suspende, né? O Savi coloca arbitrariamente como 3,5, por segurança, mas baseado em opinião, certo? A gente tem que tomar muito cuidado com o potássio mesmo, certo, Gabriel? O que as nossas revisões falam, né? Não dá pra dizer que tem um guideline, porque não tem da nefro especificamente, mas é que se a gente tiver uma piora progressiva da função, a gente deveria suspender. Aí, tem uma urgência dialítica, ele tá urêmico. Aí eu falo assim, é uma piora importante, vou suspender, né? O potássio a gente já comentou. Ou se passou de 72 horas, o paciente continua piorando 0,3, 0,5 por dia. Eu falo assim, até eu descobrir se tem mais alguma coisa, se ele está infectado, se tem algum outro motivo para ele estar piorando, porque às vezes ele tem uma descompensação cardíaca porque o rim piorou, né? Ele tem um mieloma, ele tem uma glomerulopatia, e aí às vezes é uma renocardíaca, digamos assim, né? E isso estamos falando do IEC-BRA, certo? E INRA, né? Pra gente não confundir com as outras medicações. Espironolactona entra na mesma? Se você acha que o paciente está mais para hipovolêmico, desidratado, você vai tirar qualquer um desses medicamentos que mexem com pressão intraglomerular. Então você que tá aí em casa, não faz sentido você tirar um ou outro, tá? Porque o paciente tem insuficiência renal aguda, você vai ficar olhando a evolução da creatinina, vai olhar o potássio. Se der pra manter, vamos manter, não é isso, Vitor? Dá o recado como chefe da IC aí. Não, assim, a prática, sinceramente, uma vantagem que a gente vai ter no crônico que descompensa é que eu vou ter já acompanhamento com esse paciente, então eu vou ter uma creatinina basal já, uma noção melhor do que aquele cara que não tínhamos lá atrás, com o João Gomes. Agora nós temos uma creatinina basal dele do ambulatório. Isso é bom para ter uma taxa comparativa.
Se ele piora a função renal nessa primeira fase, nesse dia que ele chega, sinceramente, na prática, eu não estou nem aí. Tá? O que eu penso eu vou ajustar o fluxo renal desse paciente, seja com o que for, de acordo com o perfil hemodinâmico dele, e depois eu penso se de fato eu vou suspender ou reduzir, enfim, essas drogas. Claro, aí, como você mesmo falou, é a curva que vai me dizer muito se eu tenho que tirar, porque, como eu falei, a disfunção renal dessa fase aguda está muito vinculada ao fluxo renal, muito mais do que a própria agressão às arteríolas, enfim, a questão da filtração puramente pelas drogas naquela fase da emergência. Depois que eu saio dessa emergência, aí que eu vou entender os próximos dias e, com certeza, se, claro, estiver continuando piorando, tem alguma outra causa, eu vou tratar e aí eu vou avaliar com mais cuidado e paciência, né, se eu vou suspender e reduzir essas drogas. E a gliflozina, ela entra na mesma história? A gliflozina, ela também age na pressão intraglomerular. Então, se passou daquele meus 3 dias, se é uma piora desproporcional, se eu estou ainda na dúvida se tem uma outra causa, a gente tira até entender um pouco melhor e aí depois avalia o momento de reiniciar, né? Mais ou menos parecido com o início do caso. Tá. E se for, por exemplo, uma cardiorrenal mesmo, mas que as medicações da furosemida não tá funcionando, eu vou precisar entrar com a diálise como ultrafiltrado. Eu devo também retirar? Nossa, pergunta específica, né? Mas é que acontece na prática, né? Muito, Talvez claro. é aquele cara que você vai começar a diálise, mas que você não quer que ele vire crônico. Para esse paciente, eu tenho que tirar chegando perto da diálise, se o potássio permitindo ou não necessariamente? Não sei se eu quero que ele vire crônico seja Entendi. No caso do João Gomes, uma provavelmente forma correta de colocar isso, mas se ele não tem uma emergência ou outra diferente de volume, né? Ele tem um taxa de filtração ali de 20, 30, né? A gente, em teoria, pode indicar a diálise numa situação de resistência a diurético. É bem raro, para ser sincero, você ter uma resistência a diurético com um paciente com 30, de 25, 20 até de taxa de filtração. Se você otimizou o tratamento da insuficiência cardíaca, você vasodilatou, deu inotrópico para quem precisava, tirou a causa de base, eu vou aumentando o diurético, céu ao limite, né? Como vocês sabem muito melhor do que eu, né? Vocês são muito mais agressivos da cardio do que a nefro em relação à diurético terapia, normalmente. Mas é difícil que ele seja resistente. Considerei que ele é resistente. Ou então, fiz um bolo de 1 miligrama, não respondeu, fiz um bolo de 2 miligramas, urinou 100 ml em 4 horas, 3 horas, eu posso já fazer a diálise. Às vezes acontece de fazer uma UF, descongestiono, melhora a função porque eu tirei ali o que estava de causa, né? A gente até fala que é uma das poucas situações que a diálise trata a causa e não só tira a urgência. E às vezes ele começa a melhorar a função porque eu tirei o volume ali mecanicamente, digamos assim. Então, é muito difícil falar assim, voltando para sua pergunta, né? Tá bom, eu comecei só pelo F, não foi por conta de perda de função, de elas andam juntas, se eu vou tirar coisas, ou não. né? Sim, eu consideraria ainda como um paciente grave, digamos assim, em relação à função. E tiraria, né? Talvez e via de tirasse. regra a gente tira, né? Na prática, tá chegando perto da diálise por algum motivo, a gente acaba suspendendo. E aí pode ser a evolução do João Gomes aqui. Infelizmente, a gente não conseguiu reverter o quadro dele, essa função renal continuou piorando e ele entrou no contexto dialítico, tá? A gente não vai entrar na discussão de causa, de como investigar essas pioras de função renal, porque a gente já tá chegando a uma hora de episódio, né? O que a gente quer chegar é nesse nosso paciente João Gomes, que ele virou dialítico, né? Depois, o final da história dele foi essa. O que eu devo fazer com essas medicações agora? Um mar revolto aí dessas evidências em relação à manutenção ou não, né? Aí estamos falando das 4 principais drogas, né? Basicamente, quem que a gente tem de evidência para o dialítico no contexto dessas 4 classes, ô Gabriel? Até onde eu sei, nenhum. Para A e C, nenhum. Como eu falei, por exemplo, para beta-bloqueador, eu sei que é seguro e eu sei que até pode ter uma relação boa de mortalidade comparado com o inibidor de sistema renina, por exemplo, pensando em hipertensão. E que é um excelente antihipertensivo, né? Como a gente já comentou. Exatamente. Então, o beta-bloqueador aqui pode cair muito bem, né? Exatamente. De forma alguma eu tiraria, né? E o risco, em teoria, se ele não está mal perfundido, não tem bradicardia, pensando no rim só, é perto de 0. Se eu tenho um inibidor de SGLT2, a recomendação nesse momento é tirar. Perfeito. Essa é uma recomendação bem... Muito clara, né? Ainda, né? Em 2024. Exatamente. Estamos hoje, dia 26 de junho de 2024. Pode ser que isso mude. Eu acho que vai mudar. Mas, nesse momento, a recomendação consensual é tirar. Off-label, um ou outro pode estar mantendo, mas a recomendação é tirar. O IECA-BRA, o sacubitril e o inibidor o antagonista mineralocorticoide, a gente não tem estudos randomizados em pacientes dialíticos de qualidade que permita a gente falar que tem forte evidência que eu deva manter. Na prática, se o paciente não tem hipercalemia refratária, eu vou manter.
no paciente com IC de fração de ejeção Ou baixa. reintroduzir, no caso, né? Eu posso reintroduzir num paciente com... Se o potássio é menor do que 5, principalmente, 4,8 se a gente estiver pensando em algum outro guideline para antagonista mineralocorticoide, eu vou introduzir com doses baixas, um de cada vez, e avaliando de perto o potássio. O potássio que vai limitar a gente aqui nessa situação. E sem a gente saber, então, do benefício mesmo da IC dessas medicações. O IECA talvez um pouquinho mais, na prática a gente sempre volta ao IECA, né? A espirona que gera muita dúvida. Mas no caso, se o potássio permitir, a gente pode tentar, né? Lembrando que o quelante também funciona no dialítico. O problema realmente, nesse momento, é acesso, né? A questão é que o paciente, para você avaliar desfecho a longo prazo para medicações para IC, ele não é o doente dialítico ele não é um doente homogêneo muitas vezes, né? Você vai ter inúmeras formas de diálise, estratégias volêmicas, é um paciente que tende a ter um perfil inflamatório diferente, ter um perfil de evolução diferente um do outro. Então, você tem uma tabela homogênea para você falar assim, não, esse cara aqui, com certeza você pode extrapolar para qualquer outro paciente aí que vai ficar tranquilo. Não. A gente acaba extrapolando, porque a gente tem de evidência, né, para IECA, BRA, INRA, enfim, a espironolactona e a WINRA até uma outra classe que a gente pode pensar em fazer para esse perfil de paciente também sem nenhum grande dado de literatura que respalde para essa classe, mas que tem alguns outros trabalhos pequenos que para o INRA também mostram uma segurança nesse perfil e, portanto, você também fica com a extrapolação de que pode trazer benefício para esse FER. Então, é um marco, como a gente falou, é uma zona cinzenta que a gente tem. E acho que é muito complexo eu dar aqui no podcast a gente fala tem que fazer, pode fazer, porque realmente é um perfil que a gente individualiza mais e vai muito da experiência de cada um e dos respaldos que a gente tem. A minha prática, eu tendo a manter o IECA ou o BRA nesses pacientes, o espironolactona também, e a CLT2 vai depender muito do caso, e o INRA também vai depender muito do caso. Eu não tenho uma experiência vasta para falar que sim ou que não. A gente em clínica de diálise realmente inspira é o mais frequente de tirarem. Os outros é bem raro da gente tirando o inibidor de SLT2, né? Mas IECA, BRA, normalmente os nossos pacientes estão usando. Aí é realmente aquele paciente que mantém uma hipercalemia mesmo que a gente vai tirar. E o INRA a gente pode extrapolar também para isso, né? Em teoria, sim. Tá. Apesar de não ser a recomendação de bolo. Exato. Que no paciente dialítico teria que tirar, né? Mas se o paciente já tomava, por exemplo, eu não preciso voltar para um BRA, por exemplo, porque tá dialítico. A recomendação de bula que não é para dar em dialítico. Agora, a gente sabe que tem alguns estudos observacionais, ainda não de grande impacto, mostrando que, em teoria, pode inclusive ser benéfico, né? Que seria seguro. Lembrando que tem um BRA junto ali, né? Mas que seria seguro, mas que eu não tenho certeza desse benefício. Só um porém aqui que a gente acabou não comentando no contexto dessa piora da função renal, só para lembrar para vocês, né? Que caso esse paciente continue piorando, a gente tem a indicação, sim, né, depois de reverter todas as causas, retirar o IECA, o BRA, enfim, as classes que a gente entende que mudam a mortalidade na insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, a gente não vai suspender e tchau. A gente vai associar um vasodilatador que está respaldado também na insuficiência cardíaca, e aí não para mortalidade, mas que tem benefício em sintomas e reinternação, que é a hidralazina e nitrato, tá? Em associação. Nunca a hidralazina isolado, como a gente vê às vezes, nunca o monocordil, né? O nitrato isolado, como a gente vê outras vezes. Então, associa os dois ao invés do IECA, ou BRA, ou INRA, enfim, enquanto você não recupera essa função renal. Depois que você recuperou a função renal, entra tudo que a gente já discutiu aqui hoje. A ideia é sempre reintroduzir o IECA. Não esqueçam disso, né? Não esqueçam disso. Não esquecer de voltar. O problema é tentar voltar, né? Que às vezes a pessoa nem tenta voltar e já deixa hidralazina e monocordil para sempre, né? Aproveitando, desculpa, mas só aproveitando que você fez uma observação voltando, eu queria também falar que eu tinha até comentado com o menino que eu queria comentar, porque é algo que o pessoal não nefro não sabe, é que a creatina muitas vezes é um método falho para avaliar a taxa de filtração. E a gente falou várias vezes, se está abaixo de 30, se está abaixo de 15, acima de 15. Então, em muitos contextos, pode fazer diferença em relação a tratamento. Então, principalmente quando está ali perto de uma faixa onde pode mudar a minha dose da medicação, ou eu suspender ou não iniciar uma medicação, a gente recomenda fazer também a taxa de filtração com cistatina. Então, cistatina é um polipeptídeo produzido por todas as células nucleadas que não sofre interferência se o paciente é sarcopênico, porque ele tem IC, porque ele não tem atividade física, né? Ele é sedentário, a própria doença crônica tende a ter uma perda de massa muscular. Então, eu sei que a creatina nesse paciente tem muita chance de estar errada, de me dar uma taxa de filtração muito errada. E pode ser muito errada. Pode ser 50 e 20 de taxa de filtração. Ixi, essa é uma informação muito valiosa, né? Sim. Talvez assim, para fechar com chave de ouro. Comenta mais um pouquinho assim da prática da cistatina. Como que a gente pede? Tem alguma peculiaridade? E o valor, como a gente interpreta? É super simples, teoricamente igual a creatina. Você pede o exame de sangue
A cistatina ela não é coberta por alguns convênios, ou a maioria dos convênios, mas é tipo R$80, R$90. A gente pode colocar, assim como a creatinina na fórmula, então até tem um valor de normalidade, 0,6 a 1,3 mg por decilitro, mais ou menos, bem parecido com a creatinina. Tem o CKD da cistatina. Isso, mas assim como a creatinina, a gente não usa o valor sérico isoladamente, porque dependendo da idade, pode ser de 40 a 20, né? A mesma taxa, a mesma creatinina ou a mesma cistatina. Então, a gente coloca na fórmula, você bota no Google, O que eu coloco? taxa de Fórmula? filtração, ou GFR se for em inglês, cistatina, creatina, CKD-EP. Aí vai aparecer lá, Entendi. bota o valor da creatina, bota o valor da cistatina. Eu posso usar só cistatina. Se o paciente, por exemplo, toma creatina, é um paciente halterofilista, é um paciente amputado, eu vou usar só cistatina, nem vou colocar creatinina. Legal. Se é um paciente, por exemplo, com IC, em geral a recomendação A é dica usar fantástica de consultório aqui, né? Sim. a média das duas. Aí você bota lá a taxa de filtração creatina e cistatina, a fórmula lá já calcula Os para você. laboratórios fazem tranquilamente no nível ambulatorial. Tranquilamente. Dependendo do laboratório, ele até já te dá a taxa de filtração estimada. Dependendo do laboratório, você vai ter que procurar a fórmula, mas hoje em dia, né, é muito fácil. Você coloca no Google. Google patrocina a gente, tá? Coloca no Google, busca ali. finerinona, quelante de potássio, né? hoje Tem a muita foi- gente. além. E acho que a gente conseguiu pegar toda essa jornada, né? Ficou até um pouco corrido, dá pra falar muito mais Nossa de senhora, cada eu aqui pensando, situação. gente, quem tinha que falar isso. Mas quem sabe, assim, deixem suas dúvidas que a gente pode trazer o Gabriel de novo para novos episódios, tudo relacionado ao rim e o coração, que tem muita coisa, né? E achei que foi um episódio fantástico, né? Não. Fechando aí com a cereja do bolo. Foi excelente, é um assunto que eu adoro também. Acho que a nefro é uma das especialidades que eu até pensei em fazer uma época na faculdade. Eu sou fã da área. Ninguém é perfeito, né? E de Vitor? você. Eu não vou zoar não pra gente poder ficar na moral aqui na amizade. E muito obrigado pela sua presença. Como o Prata falou, a gente poderia ficar aqui horas falando. Até para cada classe de medicação a gente poderia ter um episódio único, né? verdade. Porque tem muita coisa para É. explorar. Acho que foi um geralzão muito interessante. A sua presença foi fundamental. Muito obrigado mesmo, Gabriel. Que é isso, eu que agradeço novamente, né? Vocês, facilitaram bastante, né? Passou muito rápido o tempo. O assunto realmente é um assunto que é um assunto empolgante, é um assunto do dia a dia, né? A gente já viu dezenas de casos, né? Que rola essa dúvida. E é sempre um prazer, estou disponível quando vocês precisarem para a gente participar novamente e acrescentar alguma coisa para vocês. Isso aí, muito obrigado. Lembrem de seguir o Nefropapers, curtir lá no Spotify e avaliar a gente também, é muito importante, tá? A gente tá crescendo muito nessas avaliações, então dê essas estrelinhas lá pra gente. Em breve, o podcast de cardiologia com mais boas avaliações do Spotify. E siga o nosso canal no YouTube também, porque tá toda hora lá. Se com vários inscreve no conteúdos, sininho, assim que além fala, do que né? tá no Instagram, do que tá aí na Prime, do que tá na News, tá bombando também. Isso aí, muito obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado. Valeu, pessoal.